Se você achava que sabia tudo sobre o mundo, Madagascar está prestes a te surpreender de verdade. Este país enigmático, isolado por décadas, não só exibe uma fauna única, mas também tradições inusitadas que farão você repensar suas concepções sobre vida e morte. Imagine que os funerais aqui se transformam em verdadeiras festas, com danças e vinho. Sim, você não ouviu errado. Os habitantes locais acreditam que as almas dos falecidos continuam a influenciar a vida dos vivos, e por isso celebram sua partida com grande pompa. E se você pensou que só em zoológicos é possível ver animais incríveis, em Madagascar isso é uma realidade. Aqui habitam espécies que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Mas não se apresse em pensar que toda a vida aqui é como um paraíso. Algumas pessoas ainda vivem sem eletricidade e estradas, o que, convenhamos, pode ser um choque para o nosso mundo moderno. Esta terra preservou costumes arcaicos e tabus que só podem ser encontrados nos cantos mais esquecidos do planeta. Então, apertem os cintos, vai ser interessante. Fato 1: Madagascar não é um desenho animado, mas uma ilha real repleta de mistérios e enigmas. Vamos entender por que essa ilha não é apenas mais um ponto no mapa, mas um verdadeiro caleidoscópio de culturas e tradições. Madagascar está localizado na costa da África, mas seus habitantes não são africanos. Na verdade, são os descendentes de marinheiros do Sudeste Asiático. Oh, sim, você não ouviu errado. Aqui, a língua, a religião e muitos costumes lembram mais a Indonésia do que as tradições africanas que conhecemos. Nesta ilha, a natureza também se comporta de uma forma única. 90% da flora e fauna só podem ser encontrados aqui. É como se a natureza tivesse decidido realizar seu próprio experimento, resultando em um verdadeiro zoológico a céu aberto. O que você acha dessa ideia? Mas não pense que essa mistura de povos e tradições criou um quadro idílico. Os moradores enfrentam problemas que nem sequer conseguimos imaginar e, apesar de toda essa exótica beleza, a vida aqui pode, às vezes, parecer uma luta pela sobrevivência. Madagascar não é apenas uma viagem, é um verdadeiro desafio à sua percepção do mundo. Fato 2: Uma ilha sem estradas, vida sem internet e eletricidade. Pense por um segundo. Você está em Madagascar, onde, em alguns lugares, não há nem mesmo uma estrada comum, e a internet é algo que parece saído de um filme de ficção científica. Em certos cantos dessa ilha, as pessoas vivem como se o século XXI nunca tivesse chegado. Sim, aqui ainda se caminha por trilhas, e não por ruas asfaltadas e lisas, e a eletricidade é mais uma raridade do que uma rotina. Mas acredite, para os moradores locais, isso não é uma tragédia, mas um estilo de vida. Eles não ficam sentados lamentando a injustiça do destino, mas simplesmente continuam vivendo, pescando, colhendo e se comunicando cara a cara. Em tais condições, as pessoas desenvolvem uma incrível resiliência e criatividade. Às vezes parece que eles descobriram o segredo da felicidade que nos falta, habitantes urbanos mimados. À noite, aqui não se liga à televisão, mas se reúne ao redor de uma fogueira, contando histórias e compartilhando risadas. É como uma viagem ao passado, onde a comunicação acontece não através de telas, mas por meio da interação real. E sabe o que é mais interessante? Para eles, a falta de internet não é uma desvantagem, mas uma oportunidade de desfrutar do que realmente importa. Aqui, as pessoas aprendem a valorizar as alegrias simples, como amizade, família e natureza, e nisso reside sua força. Portanto, quando você pensar em Madagascar, lembre-se: não é apenas exótico, é um estilo de vida que para muitos de nós pareceria um verdadeiro desafio. Fato 3: Flora e fauna únicas, porque mais de 90% dos animais e plantas de Madagascar não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Você já se perguntou por que os lêmures, com suas carinhas divertidas, não correm pelas ruas da sua cidade? Ou por que os minúsculos camaleões, escondidos nas folhas, parecem algo saído de um conto de fadas? Tudo isso é resultado da isolação, que transformou Madagascar em uma verdadeira ilha de peculiaridades.
A ilha esteve separada do continente por milhões de anos e, durante esse tempo, seu ecossistema se desenvolveu de acordo com suas próprias regras, criando uma diversidade surpreendente de espécies que não se encontra em nenhum outro lugar. Aqui vai um exemplo. As árvores gigantes, que só podem ser vistas aqui, parecem brotar do solo para fazer uma declaração de presença, enquanto suas irmãs em outros continentes se assemelham a arbustos comuns. Lêmures, camaleões e muitas outras espécies são, na verdade, relíquias vivas, preservadas neste santuário natural. A isolação da ilha não apenas preservou essas espécies, mas as transformou em verdadeiros símbolos de Madagascar, que impressionam pela sua diversidade e singularidade. E os moradores locais não apenas observam essa beleza, mas vivem em harmonia com ela, o que torna essa situação ainda mais fascinante. Cada passo nesta ilha é uma viagem a um mundo onde a natureza dita suas regras, enquanto o ser humano parece ser apenas um espectador desse espetáculo maravilhoso. Madagascar não é apenas uma ilha, é um verdadeiro tesouro, onde cada ser tem seu lugar e significado. Fato 4. O funeral como festa, quando a despedida dos antepassados se transforma em um alegre espetáculo carnavalesco. Já parou para pensar que em Madagascar os funerais podem se tornar verdadeiras celebrações? Sim, não se surpreenda. Existe aqui a tradição do Famadihana, onde os moradores desenterram os restos mortais de seus antepassados, os envolvem em novos tecidos e organizam festas animadas com música e vinho. Não se trata apenas de um ritual profano, mas de uma manifestação profunda de amor e respeito pelos que partiram. Imagine só, você está em uma festa vibrante onde as pessoas riem, dançam e relembram momentos bons com aqueles que já se foram. Os malgaches acreditam que, assim, mantêm a conexão com os antepassados e celebram suas contribuições para a família e a sociedade. É difícil imaginar algo mais incrível do que conversar com os antepassados enquanto se brinda com um copo de vinho, não é? Não é apenas uma despedida, mas uma verdadeira festa nos céus, onde cada convidado é uma lembrança viva de que a vida continua, mesmo quando nos despedimos. O Famadihana é como um encontro familiar especial, onde todos podem compartilhar memórias e, quem sabe, até rir de histórias antigas. Há algo surpreendente e inspirador nisso, pois essa tradição permite que as pessoas mantenham viva a memória de seus entes queridos enquanto não se esquecem de celebrar a vida. Então, se você algum dia estiver em Madagascar durante um Famadihana, prepare-se para uma celebração alegre, onde a memória dos antepassados se entrelaça com a verdadeira diversão. Fato 5. Título: Recife de Tulear, um mundo subaquático que não deve desaparecer. Você sabia que o Recife de Tulear, no sudoeste de Madagascar, não é apenas um lugar bonito para selfies, mas sim o terceiro maior recife do mundo? Isso mesmo. O Grande Recife de Tulear se estende por mais de 300 quilômetros ao longo da costa e é um verdadeiro reino subaquático, repleto de centenas de espécies de corais e peixes. É como um aquário, onde cada canto está cheio de vida e cores vibrantes. Mas, como muitas vezes acontece em nosso mundo, por trás dessa beleza existem problemas. Este Recife não só encanta os olhos, mas também enfrenta sérias ameaças devido às mudanças climáticas e à ação irresponsável do ser humano. Imagine, os corais que constroem seus palácios sofrem com o aumento da temperatura da água e da acidez, enquanto os peixes perdem seus lares devido à poluição e à destruição dos ecossistemas. Isso não é apenas estatística, mas uma realidade que pode se transformar em catástrofe. Se não começarmos a agir, corremos o risco de perder essa maravilha subaquática. É difícil acreditar que tamanha beleza possa desaparecer, mas é exatamente isso que acontece se as pessoas não aprenderem a cuidar da natureza. Portanto, se você algum dia estiver em Madagascar, pense em como sua viagem pode impactar esse mundo frágil. Que suas lembranças do Recife de Tulear sejam não apenas vibrantes, mas também conscientes. Fato 6. Título: FAD. Tabus que podem surpreendê-lo. Amigos, vamos falar sobre o que pode fazer você,
franzir a testa de perplexidade. Em Madagascar, não vivem apenas peixinhos coloridos e plantas exóticas, mas também um verdadeiro sistema de tabus locais, conhecidos como Fadi. Sim, você não ouviu errado, não se trata apenas de superstições populares, mas de verdadeiras leis que podem cair sobre você como um raio em céu limpo. Por exemplo, em uma aldeia há uma proibição rigorosa quanto ao consumo de frango. Se você comê-lo, os habitantes locais poderão olhar para você como se você tivesse assaltado um banco. Em outra aldeia, apontar para uma montanha é considerado de mau gosto. Por quê? Porque isso pode atrair espíritos malignos. E não pense que essas regras não têm efeito. Aqui elas são seguidas com a mesma seriedade com que se respeitam o código de vestimenta e as normas de segurança no seu escritório. Se alguém viola esses FADI, pode ser não apenas criticado, mas até expulso da aldeia. Esses tabus lembram que a cultura de Madagascar não é apenas um conjunto de fotos para o Instagram, mas um sistema vivo e pulsante que exige respeito. Portanto, se você decidir visitar essas terras, é melhor se informar antecipadamente sobre o que é permitido e o que é proibido, ou corre o risco de se encontrar em uma situação constrangedora. Fato 7. Título: Surrealismo culinário, arroz com açúcar e carne com banana. Amigos, vamos falar sobre como a comida em Madagascar pode surpreender até os gourmets mais exigentes. Imagine a cena. Você está sentado na praia, à sua frente um prato de arroz, mas esse arroz está polvilhado com açúcar. Sim, é isso mesmo, arroz doce. E não é uma piada. Os habitantes locais não têm medo de experimentar e podem lhe oferecer carne com bananas servida em leite de coco. Difícil de imaginar, mas essa mistura de sabores se tornou o cartão postal da cozinha malgache. Tudo isso surgiu de uma surpreendente fusão de tradições culinárias asiáticas, africanas e francesas que, como um patchwork, são costuradas com ingredientes locais. Nesse contexto, até um prato simples como a comida de um trabalhador se transforma em uma verdadeira paleta gastronômica. Você pode pensar que é apenas uma estranha ecletismo, mas, na verdade, em cada porção se esconde uma história sobre como diferentes culturas se encontraram e se tornaram parte do cotidiano. E se você decidir experimentar esses pratos, prepare-se para um espetáculo de sabores que pode chocar, mas, sem dúvida, ficará na memória. Portanto, se você estiver em Madagascar, não se apresse em pedir os tradicionais hambúrgueres ou massas. Arrisque-se e deixe seu estômago fazer sua própria exploração dessa exótica culinária. Você com certeza não vai se arrepender. Fato 8. Título: Um legado surpreendente. Como os indonésios se tornaram malgaches. Você já se perguntou por que os malgaches têm traços asiáticos tão marcantes? Isso não é apenas uma coincidência, mas o resultado de milênios de história. Milhares de anos atrás, os ancestrais dos modernos malgachis, ousados navegadores, vieram das ilhas da Indonésia em suas embarcações, atravessando oceanos infinitos. Eles trouxeram consigo não apenas seus costumes e crenças, mas também uma língua que se tornou a base do dialeto indo-europeu falado hoje em Madagascar. Essa impressionante mistura de culturas é o que essencialmente torna Madagascar um museu vivo, onde cada canto guarda vestígios daqueles viajantes distantes. Ao olhar para os malgaches, é fácil notar que seus traços faciais lembram como a história pode se entrelaçar e criar algo novo. E isso não diz apenas de onde eles vieram, mas de como seu legado continua a influenciar suas vidas hoje. A cultura aqui não é um conjunto de artigos em livros didáticos, mas um reflexo real da grande jornada que começou há milhares de anos. Portanto, ao interagir com os habitantes locais, lembre-se, diante de você não estão apenas pessoas, mas os descendentes de navegadores que conquistaram os oceanos e deixaram sua marca nesta ilha incrível. Fato 9. Título: Tsing, Florestas de Pedra onde nenhum imprudente sobrevive. Em Madagascar existe um lugar que parece ter sido esculpido pela própria natureza, e não é apenas um jogo.
Essas formações de calcário afiadas, conhecidas como tsing, são um verdadeiro labirinto, onde cada passo pode ser o último se você não estiver atento. Imagine-se caminhando por pontes estreitas, cercadas por altos picos de pedra que parecem saídos de um filme de terror, pendendo para baixo e observando suas ações com desconfiança. Os habitantes locais acreditam fervorosamente que essas florestas protegem seus ancestrais, e não é à toa, pois aqui realmente se sente a presença dos espíritos do passado vagando entre as pedras. Mas para os turistas, isso se torna um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Se você não for um alpinista experiente, é melhor manter distância dessas afiadas garras. Essas formações rochosas não perdoam erros. Se você tentar se desviar do caminho ou, Deus me livre, escorregar, as consequências podem ser bastante trágicas. E aqui está a pergunta: vale a pena arriscar a vida por um selfie? Cada um decide por si mesmo, mas eu não aconselharia. No final, Tsingui não é apenas uma obra-prima natural, mas também um lembrete de como é importante respeitar os limites da natureza. Portanto, se você decidir se aventurar por lá, lembre-se, não é apenas para a beleza, mas para um sério desafio. Fato 10. Título: A Estrada dos Baobás, gigantes que guardam a beleza. Se você pensou que Madagascar é apenas uma ilha com fauna exótica, você está muito enganado. A Estrada dos Baobás é uma verdadeira descoberta fotogênica para qualquer viajante, e não é à toa. Imagine uma alameda de árvores gigantes que podem atingir até 30 metros de altura e viver até 800 anos. Esses colossos se erguem entre a savana como uma exposição ao ar livre, criando uma atmosfera que certamente vai tirar seu fôlego. Mas não são apenas árvores bonitas. Elas são sagradas para os moradores locais. Os baobás são adornados com fitas, criando um ritual, e as pessoas se aproximam deles com pedidos, como se fossem anciãos em busca de conselhos. Aqui não se trata apenas de uma foto em um cenário de outro planeta, mas de uma verdadeira conexão com a natureza e a cultura. Quando você está entre esses gigantes com a câmera nas mãos, sente como se o tempo parasse e uma aura de antiguidade pairasse ao seu redor. Se você não tirou uma foto ao lado dos baobás, na verdade, não esteve em Madagascar. Mas lembre-se, essas árvores não são apenas para selfies. Elas são um símbolo da natureza deslumbrante que merece respeito. Portanto, quando estiver lá, entenda: não é apenas uma alameda. É um lugar onde a natureza demonstra sua força e perfeição. Concluindo nossa excursão virtual por Madagascar, vamos resumir que esta ilha não é apenas um ponto no mapa, mas sim um verdadeiro caleidoscópio de fatos e maravilhas que podem surpreender até mesmo o viajante mais experiente. Você aprendeu sobre a Estrada dos Baobás. Não são apenas árvores, mas testemunhas vivas da história e da cultura dos habitantes locais. E se até agora você achava que sabia tudo sobre Madagascar, talvez seja a hora de olhá-lo sob uma nova perspectiva. Qual informação mais te impressionou? Você sabia sobre os baobás sagrados e seu significado para os locais? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você gostou do nosso vídeo e quer mais histórias como essa sobre países incomuns, não se esqueça de se inscrever, dar um like e ativar as notificações. Tem muito mais interessante pela frente e você com certeza não vai querer perder.